Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso curso de Lógica de Programação do Zero para Iniciantes. E hoje, na aula de número 62, nós vamos ver aqui os operadores aritméticos de atribuição, a forma abreviada dos operadores. Então, vamos para a fundamentação e depois nós vamos fazer uma aplicação, rodar um exemplo, né? Vamos para a gente aplicar na prática esses operadores. Então, vamos lá. Nós, quando queremos acumular valores em uma variável, por exemplo, da forma tradicional, nós fazemos a variável, né? Fazemos assim, variável é igual a variável, o operador, mais, menos, multiplicação, divisão, igual eu tenho no exemplo aqui, e o valor que vai dar essa expressão. A forma abreviada, nós colocamos a variável, o operador e o sinal de igual sem espaço e o resultado da expressão. Então, nós temos aqui, qual é o operador? É o mais igual, vai efetuar operações de soma, o menos igual, multiplicação igual, divisão igual. Qual o exemplo que eu quero? Então, por exemplo, eu quero x é igual a x mais y. Tendo x igual a 10 e y igual a 5, nós temos que x vai valer 15. Como que eu escrevo de forma abreviada? Eu escrevo x mais igual y. A mesma coisa nós temos para a subtração. X é igual a x menos y, que vai dar 5. Tomando esse valor aqui como exemplo. Então, x menos igual y. E assim por diante, para fazer a multiplicação. Então, x multiplicação igual y e x divisão igual y. Vamos fazer um exemplo usando o laço de repetição passa enquanto, e eu vou querer apresentar os números dessa sequência de 1 até 10, apresentar esses números na tela, mas também efetuar a soma desses números. Então, quero fazer o somatório desses números e apresentar 1, 2, 3 até o 10. Tudo bem? Então, bora lá codar? Codar, meter a mão na massa, escrever nosso código? Vou declarar aqui uma variável inteiro, a variável i, vai ser a minha variável controladora do meu laço de repetição, e soma, tudo bem? Então, vamos começar aqui. Eu vou trazer algumas peculiaridades, algumas coisas que vão acontecendo por aqui para você também. Então, colocando o nosso faça, que foi o último laço de repetição que a gente viu. Depois nós vamos ver o laço de repetição para. Então, faça o quê? Enquanto o meu i for menor ou igual a 10, eu quero que ele faça alguma coisa. Bom, primeira coisa, eu preciso inicializar esse i para começar em 1. Então, estou inicializando o i começando em 1. Aí nós não podemos esquecer de incrementar a variável, né? Como que nós fazíamos? I é igual a i mais 1. E aprendemos que, na aula anterior, que nós podemos utilizar o operador de incremento e decremento. Então, vamos lá, já vamos aplicar aqui. I mais, ou mais i. Tudo bem? Então, aqui a gente já viu anteriormente. Se você não viu, volta lá naquela aula para rever. O que eu quero que faça? Então, primeiro a gente quer que escreva, né, apresentar o valor de i. Então, vou colocar assim, ó, i é igual a, concatenando com a minha variável i, e concatenando com a minha quebra de linha, né? Então, Ctrl+N para quebrar a linha. Tudo bem? Agora, eu quero, durante o laço, eu quero ir fazendo esse somatório. Então, vou fazer aqui soma. O que a gente faria? Soma é igual a soma mais i.
Então, primeira coisa que nós vamos observar aqui, que ele está reclamando, né, está sublinhando aqui nessa variável soma, ele fala assim que a variável soma ela não foi inicializada. Então, vamos inicializar ela em 0, porque se eu somar 0 com 1, eu vou ter 1, tudo bem? Depois, ela vai acumulando 1 com mais 2, vai ser 3 e assim por diante, tudo bem? Então, aqui nós temos a forma como a gente faria essa expressão aqui. Em vez disso, nós já vamos fazer o quê? Vamos aplicar aqui, eu estou comentando o código, que é para a gente depois, enquanto eu estou explicando para você, tá? Para depois você ter como referência. Então, soma mais igual a i. Isso equivale ao comando que está na linha de cima, tudo bem? Depois, o que a gente precisa fazer? Então, nós precisamos apresentar o valor da nossa soma, né? Então, escreva soma é igual a, concatenando com a minha variável soma e concatenando com mais uma quebra de linha aqui. Tudo bem? Tá certo? Bom, vou salvar na minha área de trabalho e depois vou subir lá para o nosso GitHub. Então, vou colocar aqui operador aritmético de atribuição. Só assim, tá? Abreviado também coloquei o nome do arquivo. E vamos ver se está rodando aqui, né? Se está executando, se não tem nenhum erro, nenhuma coisa aqui que a gente vai precisar rever. Então, veja que nós temos aqui, imprimimos de 1 até 10, e enquanto isso foi feito o somatório dessa variável. Tudo bem? Tá certo? Agora, bom, só para exemplificar, o exercício pede para fazer a soma. Vamos fazer a subtração, então o que eu vou fazer? Depois eu deixo lá no GitHub o original, como estava esse código aqui. Então, soma é igual a soma menos i. Se eu tenho minha soma começando em 0, então ele vai fazendo a subtração, acumulando essa subtração na nossa variável soma. Vamos ver, então deu menos 55, tudo bem? Agora vamos a mais uma peculiaridade aqui. Se eu faço soma é igual a soma que multiplica i, é o que está sendo escrito nessa expressão. Então, soma é igual a soma que multiplica i. Vamos ver o valor que vai dar e saber por quê. Bom, deu 0. Por quê? Porque eu tenho 0 que multiplica 1 é igual a 0. Depois 0 que multiplica 2 é igual a 0. Então, neste caso, para a gente fazer a multiplicação, nós temos que colocar o valor 1 para essa variável, inicializando essa variável, que eu chamei de soma, mas poderia ter chamado de resultado, ou estou fazendo aqui só para a gente abordar, exemplificar todas as possibilidades que eu passei ali no slide para você. Então, vamos lá. Veja que aí eu já tenho um número bem grande, né? 3.628.800. Tudo bem? Então, por quê? Porque eu peguei 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 6. Então, veja que nós temos um valor bem alto. E agora, por último, vamos trocar aqui, em vez de fazer a multiplicação, vamos fazer a divisão. E vamos ver o que acontece aqui também, um outro caso bem particular. Vamos executar e deu soma igual a 0. Mas soma igual a 0 por quê? Veja bem, eu estou declarando inteiros, então estou dividindo números inteiros. Se eu mudar aqui para real, aí sim nós temos divisão de números, né? Reais. Veja que eu tenho 2,75, todo esse número aqui elevado à 10ª potência aqui, né? E menos 7 aqui, tudo bem? A 10ª potência não, ao 7 é um número, é a notação de número científico,
Tudo bem? Então, dessa forma que nós utilizamos a forma abreviada dos operadores aritméticos de atribuição, tá? É importante que você conheça, porque primeiro você pode pegar algum código e ver essa notação e não entender, ou você vai fazer alguma entrevista, vai fazer alguma coisa que te aparece um código desse jeito e você não sabe o que é. Ah, Cida, mas eu sou obrigado ou sou obrigada a utilizar? Não, não é obrigada a utilizar, mas você vai ver que é bastante utilizado aí na programação. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Compartilhe com os seus amigos, as suas amigas, se inscreva se ainda não tiver inscrito e deixe seus comentários ou dúvidas. E te vejo então na próxima aula. Até lá!